Do Egito a Israel, passos silenciados e explosivos, segundo o som de nossos passos, de Ronit Matalon. Um dos casos de definição hoje pouco mencionado na literatura israelense é o que se refere àquela que foi denominada de literatura da Ma'abará. Quando ela surgiu a partir da década de 1960, não foi devidamente apreciada. Todavia, foi preciso fazer reparo a isso, pois ainda brotam escritos que podem ser enquadrados sob esse título. Ma'abará, em hebraico, refere-se a de passagem, transitório. O termo indica especificamente o tipo de moradia que atendeu grande parcela da população israelense a partir de 1950. Uma moradia transitória para o elevado número de novos habitantes do país que chegaram em grandes massas. Israel acolheu imigrantes à Europa e de diversos países árabes, inicialmente em acampamentos de imigrantes, em hebraico Machanot Olim, com tendas de lona, e, a seguir, nos acampamentos de transição, as Ma'abarot, espalhados pelo país, onde deveria se iniciar um padrão de vida normal, em que cada família teria sua moradia. Seus habitantes deviam sair em busca de trabalho nas redondezas, em qualquer ofício em que houvesse o que produzir ou construir, no campo ou na cidade. Contudo, com frequência, eram saudados pela inexistência de trabalho. As condições sanitárias e gerais das Ma'abarot eram lamentáveis. A situação do país era então de grande pobreza, fato que se acentuou nas Ma'abarot, habitadas na maioria por Mizrahim, judeus orientais, provenientes de países árabes e ou muçulmanos. Os diversos segmentos de Mizrahim sofreram as dificuldades atravessadas pelo país de forma mais acentuada do que os outros grupos populacionais. Foram a classe étnica mais marginalizada na sociedade judaica israelense. As primeiras obras literárias referentes a esse foco começaram a surgir na década de 60. Refletiam a crueza das dificuldades que recaíram sobre todos, as humilhações pessoais e de grupo pelo rebaixamento de padrões a que se sentiram submetidos, os empecilhos que para se distanciar desses sufocos. As temáticas dessas obras levaram críticos e leitores a incluí-las em categorias diversas, como literatura pós-colonial, de resistência ou outra. É o que se verifica no romance Kol Tzeadeinu, O Som de Nossos Passos, Tel Aviv, Amovei, 2008, da autora israelense Ronit Matalon, 1959-2017, filha de judeus provenientes do Egito, que se baseia na dolorosa herança histórica e familiar, uma obra parcialmente autobiográfica, em que revisita a história e memórias da família nas décadas de 50 e 70 em uma Ma'abará israelense. A história de Lucette e da família é transmitida por meio de um enredo não linear, com pouco diálogo, em 149 capítulos curtos ou curtíssimos, com formas diversas, 12 dos quais impressos em itálico, remetendo a temas secundários ou reprodução de textos alheios. Lucette, a mãe ordidora, seus 3 filhos e o barracão em que vivem são o centro desse enredo. A Lucette, mencionada como a mãe, agregam-se Sam e seu filho de um breve primeiro casamento, Corinne e Tony do segundo casamento. Tony, citada sempre como a menina, 13 anos mais nova do que Corinne, único membro da família nascido em Israel. Ela é a narradora, na maioria dos casos, em terceira pessoa. Em um barracão contíguo, muito menor, vive a avó Esther, a nona, mãe de Lucette. Maurice, o marido vagabundeante de Lucette, pai de Tony e Corinne e padrasto de Sammy, e o barracão, o casebre da família, que tem personalidade e papel próprios, completam o rol dos personagens. Matalon justapôs a crueza da experiência infantil da menina identificada apenas como a menina, com a perspectiva madura da mãe.
O distanciamento de muitos anos da vida precária no alojamento transitório foi necessário para compor esse relato. A menina é narradora testemunha, mas também reprodutora das memórias que ouviu a respeito do período da própria infância e do período egípcio da família, e ainda comentarista em primeira pessoa sobre si própria. No Cairo dos anos 30 a 50 do século XX, de onde era originária, a família se enquadrava na qualificação de levantina, conceito abordado com frequência por Matalon. Os levantinos identificavam-se com um universo cultural e de valores europeu, mais imaginado do que real, assim como com alguns perfis da vida local com resquícios colonialistas. Adequavam-se a eles e deles se beneficiavam. Eram parte da burguesia judaica. A família que fora abonada tinha perdido seu status por culpa da vida desregrada do avô. Em sequência, a nona, a avó, fizera feminina e bela Lucete se casar, em plena adolescência, com um judeu bem mais idoso do bairro judaico mais pobre, Harat El Yahud, um rebaixamento social. Aos 16 anos e grávida, ela fugiu no meio da noite do marido rude e agressor. Esse pai original nunca quis ver o filho. Lucete casou-se então com um amigo do irmão, Maurice, que sempre fora apaixonado por ela, e que assumiu Sami como seu próprio filho. Corinne foi a filha que se seguiu. Nos 13 anos entre os nascimentos de Corinne e Toni, a menina, a narradora, das várias gravidezes de Lucete resultaram uma morte infantil e vários abortos provocados. Toni foi o resultado da insistência da nona e da proposta de criá-la. Nona recorreu a um sonho para convencê-la. Lucete precisava trabalhar duramente para o sustento, a fim de suprir o que o marido ausente não proporcionava à família. Com seu passado egípcio de ativista político marxista e jornalista, Maurice, chocado com a discriminação elitista e antidemocrática que seus companheiros judeus sefaraditas e orientais sofriam na mão do establishment askenazi, investia contra a doutrina governamental fracassada que ele identificava como o ben-gurionismo. Um mito que imperou durante várias gerações e muito caro ao ben-gurionismo foi o de Israel como cadinho de fusão de todas as muitas vertentes que viviam no país. Segundo o politólogo Carlos Braverman, Ben-Gurion não entendeu a diferença entre um crisol étnico que tinha negado o exílio judaico e um crisol de culturas transformando o judaísmo para dar lugar à israelidade. Maurice funda uma organização de direitos civis e um jornal para exporem o seu antimilitarismo e luta contra a discriminação. Quando essa atividade se mostrou não compensadora, ele se mudou para a Europa para trabalhar como jornalista. Alguns dos capítulos em itálico do romance são trechos de seus escritos. Na prática, textos escritos pelo próprio pai da Matalon. É de Lucete que a narradora trata. Guerreira incansável, mas cada vez mais instável, a mãe se esforça freneticamente para levar uma vida decente. A volatilidade física e emocional de Lucete é acompanhada por resultados invariavelmente desafortunados. Assim como ilustram memoravelmente as paisagens interiores de seus personagens, suas esperanças e sonhos frustrados, Matalon retrata com habilidade as iniquidades sociais do país que rebaixaram a família e inibiram qualquer progresso real. Lucete trabalha em jornada tripla, 2 como faxineira na casa de um rabino e em um centro juvenil, e na sua lamentável moradia. Viver em Israel era sofrido. Já ao chegar, ela tivera que se submeter às imposições institucionais, como se vê pelo nome que lhe é atribuído ao desembarcar em Israel. Como parte da política de israelização, os prenomes dos que chegavam ao país eram hebraizados. Quão simbólico pode ser um nome?
Enquanto o nome original, Lucete, pode sugerir algo que ilumine uma luz, assim que chegou, foi-lhe atribuído, por proximidade de som, o nome de Levana, que significa lua ou branca em hebraico. Mas Lucete não o absorve. Levana, lua, recebe sua luz, não a cria. A mãe continua a usar o nome anterior. Por pequeno que seja o seu facho, ele é que aclarava a orientação da família, ainda que precária. Outra indicação simbólica pode ser notada no trabalho e profissão do filho Sami. De aprendiz de soldador, ele passa a dono de uma pequena oficina de soldagem. Juntar partes, solidificá-las, a exemplo do que o governo procurava fazer com as diversas parcelas da população. Todavia, a marca da solda é visível. Sami é cego de um olho. Talvez aí também seja possível encontrar um sentido. No ar do trabalho diário, Lucete perde toda a sua feminilidade, pelo que sua mãe, a Nona, muitas vezes a censura. Nona se lembra da Lucete que ficou no Egito, uma mulher pequena, charmosa e delicada, com bochechas rosadas. Em vez disso, o que resta dela, enquanto ela se torna um monstro agressivo e sem palavras que atira objetos perigosos em seus filhos aterrorizados, nada mais é do que uma imagem da dor. A mãe não se lamenta, o que não significa que não reaja. Ela luta para que seu casebre seja um lar. Para a menina narradora, a mãe passou a ser ela própria o casebre, o homem, Cido. Ela era a cabana se tornando um homem. Há momentos em que a narradora praticamente não vê a mãe como pessoa. Citando, eles eram em 3 no barracão, o irmão mais velho, a irmã mais velha e a menina. A mãe não era mais alguém, ela era o barracão, em que não havia um homem e tornou-se o homem. Melhorar o ambiente do casebre, proporcionar mais conforto aos seus era tarefa inglória, sem resultados práticos. O barracão se mostra resistente a todas as tentativas de Lucete de embelezá-lo. Cada retorno dela à casa é o prenúncio das suas atitudes diante da situação irremediável. Seus passos mudos antecedem a explosão que ocorrerá assim que entrar em casa. O que se tem no primeiro capítulo, o som, trata do som dos passos da mãe, que não são audíveis. O capítulo informa que os passos da mãe não registram nenhum som, mas apenas a ansiedade dos filhos que aguardam a chegada da mãe depois de seu longo dia de trabalho. O medo silencioso ante a violência dela, desencadeada sobre os objetos e habitantes de seu barracão em encontrar qualquer coisa fora de ordem quando chega em casa à noite, domina o primeiro capítulo. Mais adiante, o retrato da mãe se torna mais suavizado. Citação. Sua entrada. O jeito como ela simplesmente rompia pela porta, morrendo de fome depois de longas horas de fome sem casa, falta de casa, de manter as aparências no mundo que eram a não casa. O cansaço que a corroía como ácido, tanto cansaço do corpo, mas mais do que isso, o cansaço de manter as aparências de não casa. A casa era ela. O olhar que abrangia tudo e absorvia o fracasso dos seus empenhos, os pequenos desacertos representam os grandes desacertos de sua vida, desde o casamento precoce aos medos da precariedade em tudo, de alagamento fora e dentro da casa, ou a propagação de incêndios. Do silêncio dos passos ao rompimento do silêncio, tudo pode levar à reversão que se completa com os gritos. Os não sons estranhos, os passos de sua mãe no primeiro capítulo, o som forte da chuva ocasional inundando a cozinha sem teto, bem como o resto do casebre, as sirenes e as explosões da Guerra dos 6 Dias de 67
O martelar quase constante das renovações intermináveis que a mãe realiza, tudo isso é contrastado com momentos de pesado silêncio que dão nos nervos à mãe durante a observância do sábado. É preciso romper. Lucette não pode recuperar a feminilidade do passado, mas tem o direito de não esquecê-lo, de não esquecê-la, de trazer de volta suas memórias prazerosas. Para seu alento, lê e relê seus livros em francês. Mais do que essas leituras, a menina narradora guarda na memória o acender e apagar do abajur no meio da noite, quando a mãe relê mais uma vez A Dama das Camélias. A alternância dos atos intempestivos se amplia. Lucette pode largar repentinamente uma leitura, romper o silêncio ao ir cavar areia ao redor do casebre para plantar o jardim de rosas com que sonhava. O cultivo de jardins em condições de subserviência é muitas vezes visto como um ato de libertação e autoafirmação. O que não pode ser obtido no interior da casa pode se concretizar fora. Mas, ainda mais do que o barracão, o solo não cuidado resiste a todas as tentativas de cultivo. Apenas o jardineiro palestino contratado a orienta e a encoraja a prosseguir. Paralelamente, Lucette tenta se expressar por meio da pintura. O desespero de não conseguir chegar à perfeição das flores que lhe servem de modelo leva-a a se desfazer das pinturas. Com uma breve introdução do personagem palestino, com a proibição de entrar em Israel para trabalhar quando há situações de conflito, Matalon está indicando a precariedade em que também aquela parcela da população vive. O longo período de ausência do jardineiro leva a mãe a procurá-lo em sua cidade. Para sua surpresa, vê todas as pinturas que descartara expostas na parede da casa miserável. Nas pinturas de flores, as várias filhas dele tinham colado areia e folhas em cores variadas, dando-lhe nova vida. O tema envoltório da obra, O Som dos Passos, que tem início com o capítulo O Som, que é o som da mãe, somente se completará em um dos últimos capítulos, que leva o título de O Som dos Nossos Passos, em que, finalmente, a família encontra sua unidade. Até chegar ali, Lucette terá se reconciliado com o que foi possível se reconciliar e enfrentado o que não era passível de modificação. Fugiu do primeiro marido, expulsou de casa o amado Maurice tantas vezes quanto foi possível. Cumpriu uma visita indesejada ao Cairo, encontrou-se com seu antigo apartamento e sua lamentável situação, expressou-se ali no árabe egípcio da infância. Cairo decaíra, assim como a vinculação dela à cidade natal. Lucette viveu para saber que o filho Sami se encontrara com seu meio-irmão, encontro que ela mesma promovera. Talvez um simulacro para o esperado encontro de Sami com o verdadeiro pai. Posto isso, a cena do final traz mãe e filhos caminhando pela estrada, quando o som dos passos já não lhes importava. Talvez estivessem ensurdecidos aos passos devido à chuva. Não estão instigados pelo passado ou pelo futuro, mas estão gratos. Citando, como pessoas às quais fora concedida a graça do momento, por um momento foram banhados da cabeça aos pés pela limalha dourada do presente, aquecidos pela sua mobília humilde. A chuva, a estrada, a noite, o gato, uma calçada não pavimentada, uma frase aleatória dita ou não, um galho torto de lilás persa, o casebre pelo qual passamos sem perceber, fomos em frente. Citando ainda, tudo tinha sido concluído. Não o tudo que é o curso da vida, mas o tudo da consciência da pele tranquila, a pele que realmente vigia através das ruínas da não supervisão da mente, do coração, das circunstâncias e do destino. Finalizando,
Caminharam no silêncio absoluto e escandaloso de um pacto de amor, com a imagem onírica da chuva caindo até os seus joelhos, não molhando seus pés ao asfalto e formando nessa altura, a meio metro do chão, um fino lago que derramava um brilho sobrenatural, dourado e incomum. A mãe é grata, e é dela, em árabe, Allah Istor. Deus nos ajude. Obrigado.